Estamos de volta com o podcast É sobre saúde mental e tá tudo bem. Na sua terceira temporada, a gente deu uma paradinha aí, que a gente teve o privilégio Home Decor nesse meio tempo, com o podcast também, diretamente, né, da Privilégio. A Vox Labs esteve lá com a gente presente. E agora a gente vai voltar a falar de saúde mental. Hoje eu tô aqui com duas convidadas especiais, a Gabriela, que é psicóloga cognitivo-comportamental. Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho, Gabriela. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite, agradeço aí quem está ouvindo a gente. Então, eu trabalho com a cognitiva comportamental, entre essas da terceira geração, né? Qual que é a diferença? A gente tem a primeira, que é só a comportamental, a segunda, cognitivo comportamental, e a terceira, que é a cognitivo comportamental da terceira geração, que trabalha muito mindfulness, que é a atenção plena, trabalha bastante também a aceitação, né? Então, eu trabalho com a ACT, que é a terapia de aceitação, e terapia de aceitação. E é a primeira vez que eu estou fazendo o podcast, então eu fico. Relaxa. Não, você vai contar mais aí pra gente também, né? Você atende também adolescentes e casais, não é isso? Isso, atendo adolescentes, adultos e casais. Arrasou. E faço o que eu amo, estou muito feliz com o meu trabalho, muito feliz em poder integrar a, o mindfulness, a atenção plena, junto com esse trabalho. Então, a gente faz bastante exercício de respiração, exercícios de visualização, exercícios de respiração e relaxamento. Vou pedir para você dar dicas daqui a pouco para gente. Agora eu vou Vamos. apresentar minha outra convidada, a doutora Larissa, que é autora no livro, né? Doutores de Sucesso, edição de dentistas, que a gente lançou recentemente. Foi um sucesso, literalmente, né, gente? E a doutora Larissa também, eu posso falar, ó, já estava aqui já indicando ela para Gabriela, porque eu já fiz botox com ela, eu fui super bem atendida. Ela é especialista, né, em 50 mais e Sim, também em bioestimulador, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Seja bem-vinda e fala pra gente também um pouquinho aí do seu trabalho. um prazer estar aqui mais uma vez com você, Ellen. É a primeira vez aqui no podcast, né? Mas já nos conhecemos há algum tempo. Foi um prazer Sim. participar do seu livro, uma honra, na verdade. E hoje, né, vamos falar um pouco sobre a parte da harmonização facial e também, né, a parte do autoconhecimento. Eu sou a doutora Larissa Leite, dentista, especialista em harmonização facial e também ortodontia. E meu foco de trabalho sempre foi, na verdade, acho que eu fui escolhida, né, as pacientes 50 a mais. Então, todo o meu trabalho ele é direcionado justamente para as pacientes 50 a mais, entendendo as suas necessidades, né? E todas as queixas envolvidas por trás disso. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco aqui sobre isso e algumas estratégias de tratamento que eu tenho buscado para poder atender as necessidades dessas pacientes de forma muito natural e estratégica mesmo, né? Sem aquele pensamento, né? Que lógico que elas não querem, é exatamente ao contrário do que elas pensam, que é a deformação, né? Não se encontrar com o que vê no espelho, né? De Sim. medo, né? De fazer algum procedimento e ser algo muito agressivo, muito transformador. Isso é a contramão do que as pacientes 50 a mais procuram, né? E é meu ideal de trabalho também. Muito bacana. Gabriela, fala pra gente um pouquinho, né? Como que você vê no seu trabalho, como que é essa atenção plena? Porque eu sempre falo, né? Terapia, gente, é pra gente estar no presente, né? Porque a gente fica esse tempo todo ou pensando lá, sofrendo por causa do passado, ou com excesso de ansiedade, pensando no futuro, né? Eu sou suspeita, porque eu sou terapeuta, então, mas assim, a gente busca sempre estar nesse presente. Como que é no seu trabalho, tipo, o que você vê essa busca pelo equilíbrio no dia a dia? Então, hoje a gente trabalha uma abordagem mais atual, e nessa abordagem é um olhar bem holístico, ou seja, a gente olha o humano nessa completude. Uhum. Então, a gente, dentro da minha prática, eu trabalho bastante outras práticas, né, além da terapia em si. A gente trabalha a importância de pilares da saúde mental. Quais são esses pilares? A alimentação, o sono, atividade física, o autoconhecimento, né? E as redes de apoio. Então, além
por que que a gente olha também esses pilares? Porque isso nos ajuda a perceber quais são os fatores de risco, né? E quais são também os fatores de proteção dentro dessa completude, né? E eu acho que olhando esse olhar mais holístico nos ajuda bastante a ter esse equilíbrio, né? A procurar o equilíbrio ali dentro daquele ser humano, né? Na singularidade E dele. que é uma busca, gente, sem fim, porque vamos estar sempre buscando, né? Sempre melhorando. E o mais legal que eu sempre falo é que a gente, quando entra numa sessão assim, né, a gente nunca sai igual, né? Então a gente sempre vai sair melhor. E aqui hoje também a gente está falando de 40 mais, 50 mais, né? Então toda a alimentação é muito importante, realmente. Essa busca pelo equilíbrio, exercício físico, eu também sempre indico, a gente veio falando sobre isso, né? Uhum. E Larissa, quando a mulher já chega ali, hoje em dia, eu ia falar nos 40 que ela já começa a ver as rugas ou querer fazer alguma mudança, mas hoje em dia já é bem antes, né? Já Sim. existe essa prevenção e que aí a mulher ela já chega ali pronta, né? Tipo, ai meu Deus, quero mudar isso e tudo. Como que você lida com essas suas pacientes que vêm um pouco mais cedo também, não Isso. só de 50? Hoje em dia, né, o meu público ele é bem 40, 50 a mais. Eu falo que dificilmente eu atendo meninas mais jovens, Uhum. mas eu falo que a nossa geração, vamos dizer, a minha geração, que eu vou fazer 39 daqui uns dias, nós temos quase que uma obrigação, entre aspas, né, de estar com 60 muito melhor que as nossas mães. Sim. Porque atualmente nós temos muito mais recursos, né? Os procedimentos estéticos faciais, eles estão aí de forma muito mais tecnológicas e muito mais à disposição, o que antigamente não era realidade, era tudo muito caro, poucos profissionais faziam, né? Então hoje está muito mais à disposição, né? E então eu falo com os pacientes que eu recebo mais jovem, e até as 40, né, ali beirando os 40, os pacientes da minha idade, minhas amigas que vêm aos atendimentos, que a gente tem que começar os tratamentos o mais precoce possível, né? Eu tenho sobrinha de 20 e poucos que eu falo, a gente precisa começar, eu falo com ela. Porque você com 20 e poucos já tem características que, né, eu já noto algumas coisas de envelhecimento nela. Sim. Então, a gente começando o quanto antes, ela vai chegar aos 40, aos 50, aos 60 muito melhor, né? Então, fazer tratamentos precoce não é bobeira, não é demais. É você pensar lá na frente, igual você pensa em saúde, em bem-estar, né? É a gente tentar fazer um trabalho de formiguinha ao longo dos anos para chegar aos 50, aos 60 muito melhor do que, né, as nossas mães chegaram e tudo, e você ter realmente, né, eu falo disso porque eu vivo isso diariamente, uma aceitação da idade, Sim. né? Tem muitas pacientes que chegam ao consultório e falam, eu não me aceito, eu não me olho no espelho, eu não consigo me ver. Então, muitas vezes, a primeira consulta eu mostro um espelho, ela fala, ai, não precisa me mostrar. Então, isso é uma realidade Sim. diária no meu É que aí consultório. precisa desse todo que que a Gabi falou, Exatamente. né? Tipo, de ter um olhar holístico de completo, né? Para a Uhum. pessoa ela conseguir também se aceitar. Porque às vezes não adianta ela fazer um procedimento e aí ela também não vai se ver, ou ela não vai estar feliz, né? Tipo, que é todo um conjunto, Não é né? só aparência, né? É, não é só a Porque senão aparência. nunca vai ser suficiente. Você recebe pacientes assim? Olha, recebo. Recebo e cada vez mais, né? Eu acho que essa ideia hoje de rede social, Uhum. isso traz uma comparação muito Uhum. grande e injusta, né? Sim, É, justo, é uma boa palavra. É injusta. e porque são muitos filtros, né? Então as pessoas acabam não se aceitando. E esse trabalho que eu, como eu disse, eu faço muito trabalho de aceitação. Não Gente, aceitação como um olha, nem se eu conformismo. tivesse organizado direitinho tinha dado tão bom essa dupla aqui hoje. Então, não um conformismo, não se conformar, mas uma aceitação do que é, para então Sim. buscar uma mudança, né? E Uhum. uma mudança equilibrada, né? Equilibrada. Sim. E você acha que tem uma obsessão hoje por conta dessa questão da rede social? Totalmente, né? Lógico que existem perfis diferentes, Sim. né? Tem pessoas que buscam para se sentir melhor consigo mesma. E aí a gente começa a tratar, fala, nossa, já estou satisfeita. E tem pessoas sem fim, né? Que faz, nunca está satisfeita, faz, nunca está satisfeita, porque vê a realidade, às vezes, né, dos filtros das redes sociais
que muitas vezes aquelas pessoas que a gente vê na rede social, elas estão por conta daquilo. Sim. Elas vivem aquilo, né? Se comparam com, às vezes, artistas, né, da mesma idade que estão na televisão. Sim. E a realidade dela é outra, ela vive aquilo, ela vive a aparência dela, né? Tá com tudo à disposição, né? E assim, e hoje a gente sabe que os tratamentos não é realidade de todo mundo, né? Lógico que hoje a gente tenta fazer o máximo possível para ajudar as pessoas, né? Mas de fato, a harmonização ela tem que ser equilibrada, porque muitas pessoas começam a se perder nisso, né? Na estética excessiva, na não aceitação da imagem, por mais que, né, a gente tenha a comparação do antes e depois, como houve uma melhora do tratamento, mas muitas vezes as pessoas elas se perdem naquilo e pegam o que ela era antes. Nossa, mas com 20 anos eu não tinha essa ruga. Mas você tem 60, nunca vai ser igual, né? Então tem uma paciente que ela fica muito marcada na minha cabeça que nada que a gente fazia ela estava satisfeita. E ela era 50 a mais, né? Então, assim, a gente fez um trabalho muito legal de melhora de qualidade de pele, estímulo de colágeno. As rugas melhoraram demais, mas ela nunca estava satisfeita. O botox dela nunca estava bom. A pele dela nunca estava boa. Ela fazia terapia. Acho que não. Né? Porque também ela não é não... só o rosto também, né? O corpo também, né? Exatamente. Não adianta a gente trabalhar a imagem se o que está por dentro, né, lá no Não psicológico, funciona, lá no gente. interior da pessoa, não tá, ela não aceita. Então ela pode ver a imagem mais bonita, você fez o trabalho mais bonito dentro das possibilidades, né? Sim. Porque não tem como pegar uma mulher de 60 anos e transformar ela numa menina de 20. Né, por vários fatores envolvidos. E muitas vezes a pessoa quer a menina de 20, né? Quando ela tinha 20 anos. A gente também queria, né? A gente se conheceu, eu tinha quantos anos, sei lá. Nossa, Acho que já tinha uns 30. Não, acho que menos, né? eu tinha 17, eu tinha 17 naquela época, amiga. Gente. Então você não tinha. Tinha 20, Não, nem você tinha tinha, 30. não. Nossa, tem muito tempo mesmo. E adolescente, você percebe que tem também essa dificuldade de aceitação que vem pra você? Amiga, principalmente. É, né? Principalmente, até porque por conta mesmo dessas redes sociais, desse olhar externo. Hoje é tudo muito externo. As pessoas têm uma dificuldade enorme de olhar para dentro, Sim. né, e perceber as suas próprias singularidades, as suas próprias necessidades, né? Então tá sempre se comparando, sempre olhando. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu tive uma paciente que ela olhava aquela Virgínia, né? Aham. E olhava Pode falar mal dela. né? Com certeza. Não é questão de falar mal, Não, mas tô brincando. a questão de como essa paciente olhava para a vida daquela mulher e se baseava nisso, e queria viver aquela vida e ter aquela mesma experiência. Que Então, é eu muito acho distante, né? muito, É muito, exatamente, totalmente. muito Totalmente preocupante distante. de você querer, né, olhar a vida de um outro e seguir aquele ritmo, aquela jornada, aquele processo que não é seu, Uhum. né? Aí os adolescentes, hoje em dia, essa galera mais nova também tem muito essa questão, tipo, disso, de trabalho, né? Ah, nunca ficam no trabalho e aí vê o outro na internet ganhando tanto dinheiro e aí também quer aquele dinheiro, né? Antigamente a gente se comparava com o vizinho, porque não tinha rede social, mas hoje em dia realmente é muito injusto. Eu atendo só acima de 16 anos, né? O que eu vejo muito é a questão do corpo, de emagrecer, né? De ter essa questão de você ser magra a todo custo, de você encaixar. No padrão. Sim, e cortes, né? De mutilação, é uma coisa que às vezes a gente acha que tá longe, mas tá muito perto, assim. Isso é uma coisa que depressão, ansiedade principalmente, mas eu acredito que a depressão, às vezes a gente nem repara, assim, até um alerta pra gente ficar atento aos sinais de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa, ela tá até saindo ali com você, mas ela tá por dentro, assim, né? Consumida de uma tristeza.
Então, É assim, isso eu verdade. tenho visto bastante. E Larissa, falando do bioestimulador, que você ela é especialista, gente, bicho. A gente Sim. já, a Gabriela já estava aqui já fazendo uma consulta. Ah, Como que funciona isso? Explica pra gente, porque a gente já até conversou sobre isso, fala muito sobre o Botox, que é muito É, comum, né? Mas e o bioestimulador, né? Como que ele pode agir nessa para poder trazer essa autoestima mesmo, né, junto aliado com a terapia? lógico. O Botox, ele é a porta de entrada da maioria dos pacientes dentro do consultório, porque já é um procedimento muito consolidado, né? Uhum, Todo mundo conhece Botox, mas eu falo que Botox, ele não deve ser visto como um tratamento de rejuvenescimento. Ele é um plus, um a mais, né? Se você quer prevenção, se você quer prevenir, a gente precisa trabalhar outras coisas. A gente precisa trabalhar qualidade de pele. E trabalhar a qualidade de pele, a gente precisa pensar em colágeno, né? Porque a partir dos 25 anos já começa a primeira perda de colágeno no nosso corpo. E aí a reestruturação, ela precisa vir de dentro para fora por meio de estímulos uhum. externos, né? Que a gente vai fazer por meio da aplicação de produtos, né? Que são os bioestimuladores de colágeno. Hoje em dia também trabalho muito com as terapias regenerativas, que vão melhorar a qualidade da pele e melhorar a indução de colágeno, né? Então, esse é um outro ponto. Mas o bioestimulador de colágeno, ele trabalha fazendo com que o seu próprio corpo volte a produzir colágeno. E aí vai melhorar a flacidez, as linhas finas, a textura da pele, né? E hoje, o meu padrão de tratamento, meu protocolo, é baseado em o uso de um produto, né? Onde eu consigo usar menos produto e menos sessões, menos intervenções. E com isso, eu entro muito dentro da queixa das minhas pacientes, né? Com menos quantidade, menos intervenções. Então, eu ganho a confiança das minhas pacientes aí, Entendi. além de trazer resultados extremamente elegantes e naturais. Então, eu uso um bioestimulador, sim, mas eu estava até comentando com a Gabriela que é um produto onde muitas vezes ele não é categorizado nem como bioestimulador e nem como um preenchedor. Ele Entendi. está no meio, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Dá vontade Então, de fazer, né? Ela vai falando aqui, a gente já dá vontade de precisa, fazer. precisa. Eu falo com os pacientes que ele é o melhor dos mundos. Em uma única sessão, a gente entrega colágeno e reestruturação, né? Uhum. Então, isso diminui o número de sessões, diminui o número de intervenções da minha paciente. Então, e é um tratamento progressivo. Toda paciente que chega, ela já quer um resultado inicial. Não tem ninguém que fala, não, tá tudo bem, eu espero. Não, ela quer. Ela quer sair dali com o bigode chinês dela já melhor, com os pés de galinha melhor, com a marionete melhor, quer tudo. Ela já quer sair um pouco melhor, pelo menos. Aham. E esse meu protocolo, a gente consegue, de fato, né, já ter um resultado inicial muito bom. Né? E além disso, ele é progressivo, porque este produto ele é bioestimulador e reestruturador. Então, inicialmente, a gente já tem uma melhora significativa e ao longo do tempo, você vai vendo progressivamente uma melhora dos resultados. Então, você vai ficar melhor no dia da aplicação. 3 meses depois, você está melhor do que o dia da aplicação que a gente fez. Né? Eu queria bem perguntar uma coisa, uma pergunta leiga, tá? Mas é porque eu li ou eu ouvi alguém falando isso, que quanto mais você consome açúcar, o seu colágeno vai embora. É verdade Isso isso? sim, porque Ah, a tá. gente está falando de processos de degradação, né? De oxidação do corpo, né? Existem vários agentes oxidantes, né? O Uhum, sol é um deles. sim. Infelizmente, atividade física também é um processo oxidante para o nosso Olha, corpo, né? E lógico que não é para não fazer exercício sim. físico, mas nós precisamos de estar suplementando para poder diminuir a oxidação do corpo, né? Só de respirar a Entendi. gente está oxidando, né? Então, a gente já está envelhecendo só de respirar. Então, é justamente essa frase, né? Então, assim, o açúcar, ele é um agente oxidante muito grande no nosso corpo. Bebidas alcoólicas, né? O Que tristeza, cigarro, tudo gente. isso. Um vinho. Exatamente. Então, assim, não é que a gente não vai consumir, mas a gente precisa Sim. ter uma moderação, né? Eu falo para os pacientes, vocês querem vir ao consultório e resolver toda a vida.
né? Mas precisa estar em casa cuidando da Sim. alimentação, fazendo skincare, Beber água, beber né? água, parece besteira, mas o skincare vai ajudar muito também os produtos certos, né? E lógico, as consultas regulares ali para a gente colocar o botox em dia, os bioestimuladores, enfim, fazer todo um planejamento, traçar um planejamento, um protocolo de rejuvenescimento, de Sim. prevenção, né? E não é transformação. É realmente buscar ali uma aceitação, tá? Uma aceitação para o A que gente já você pode fazer vê. todas as indicações É, aqui. Mas exatamente. faz muita. Eu acho que essa palavra, tipo, ela define bem, né? Quando você se aceita mesmo da forma que você é, com todas as suas imperfeições, né? Uhum. Tudo isso ela vai trazendo para você benefícios que você vai viver na sua vida. Às vezes, outro dia, um cliente falou: Ah, mas é muito difícil você deixar a opinião dos outros para lá. Mas depois que você vai treinando, É, é tão libertador que, tipo, que você que vira mesmo, ai, tá bom. Tipo, não faz eu diferença. acho que tudo começa também com a autoconfiança, né? Se Sim. você tá confiante, não importa o que as pessoas vão falar, a opinião do outro, né? Sim. Então E é um é por aí. exercício mesmo, né? Porque não é fácil, né? Mas também Uhum. não é impossível. Né? E Gabi, o que que você já nesse longo aí atendendo também, não só aqui no Brasil, né? Também fora do Brasil, você acredita que ainda tem um preconceito com as terapias, principalmente com meditação, com tudo isso que você vai trazendo? Acredito que sim. Melhorou bastante, né? Por quê? Porque existe um grande embasamento científico, né? A atenção, a meditação, mindfulness, atenção Uhum. plena, que a meditação faz parte dessa, né? Dessa atenção plena, tem um suporte científico muito forte, né? Tanto na parte da neurociência, que Uhum. você percebe, eles fazem, né, ressonâncias e vai percebendo o quanto vai aumentando a massa cinzenta no cérebro, né? Em partes do cérebro, né? O córtex pré-frontal, o hipotálamo, ou seja, são partes do seu cérebro que você trabalha a autorregulação, né, que te ajuda na memória. Então, isso é muito importante. Você consegue perceber isso na neurociência e na clínica também. Ou seja, você faz esses estudos e percebe, né, ali dentro de uma tanto da qualitativa quanto da quantitativa, uma quantidade muito grande de pessoas melhorando por conta dessas meditações, da atenção plena. E então, assim, aí não tem, né, em relação à ciência, a gente não pode discutir, né? Mas eu acredito também que as pessoas elas estão tendo mais consciência, né? De ter essa busca, de entender que a gente precisa, né, de um psicólogo, de terapeuta, e que tudo é um conjunto, psiquiatra também, muitas vezes, que às vezes a pessoa, né, precisa de um remédio. Eu sempre falo que o remédio ele é uma boia, né? Muitas vezes a gente precisa dela para a gente poder nadar, mas Verdade. também a gente precisa aprender a nadar sem a boia. Uhum, Né? Então, uhum. assim, acho que tudo é um conjunto, né? Cada caso ali vem de uma forma que a pessoa ela precisa desse olhar também, como a gente falou, do todo, né? Exato. Eu tenho, os medicamentos, eles ajudam muito ao quebrar ali, diminuir os sintomas, né? Mas a gente precisa ir na Na raiz, raiz. né? Então, Precisa liberar. Não, e assim, a nossa mente, ela é 88, 90% inconsciente, né? Então, Uhum. é tudo que a gente fala, né? Que a gente, eu briguei com a Gabi, eu gosto dela, mas ela lá, eu aqui. Não, tem alguma coisa que tem de errado. Então, muitas vezes a gente conta mentiras inconscientes, né? Tipo, de uma forma involuntária pra gente, mas ali dentro a gente tem coisas que a gente precisa resolver e que a psicanálise também, né? Ela também trata muito a questão do inconsciente, sonhos repetitivos. Gente, eu tenho vários, assim, é muito louco. Mas assim, eu faço cognitivo comportamental, sempre fiz, uhum. desde 18 anos eu faço. Eu lembro. Nossa, né? Fazia Aham, perto ali na sala do aham, Progresso, aham. sempre. Fiquei 20 anos ali fazendo ali. Agora que eu troquei a Dani, minha terapeuta maravilhosa também. Mas assim, eu acredito que ajuda muito e que também, às vezes, a gente até trazendo para essa questão das redes sociais, a gente vê que as pessoas estão buscando, né, também. E aí, buscando as informações. A gente tem muita informação, claro, que a gente também precisa dar uma filtrada também
também nisso, Uhum. né? E na rede social, a gente também vendo essas questões, igual a Gabi trouxe da Virgínia, a gente também vê que as pessoas querem fazer os procedimentos que as famosas estão fazendo, que as pessoas estão fazendo. Mas você acredita, Larissa, que as pessoas têm medo de fazer a Sim, harmonização? sim, isso é uma maior objeção dos pacientes, né? É não ficar igual o fulano, que fez e ficou esquisito, né? Aham. E hoje eu falo muito como alerta com os pacientes para você procurar um profissional, né? E olhar como ele se reflete. Né? Porque eu falo que tá tudo bem. Tem profissionais que são exagerados em si, né? Trabalham de forma Sim. exageradas com a sua aparência. E eles trabalham dessa maneira com seus pacientes. Eu falo que, para mim, a harmonização facial ela é dividida em três categorias, que é a transformação, o embelezamento e o rejuvenescimento. Então, o que você procura para você? É uma transformação? Procure um profissional que trabalhe com transformação. Tá tudo bem, né? Sim. Você quer se transformar, quer uma mandíbula mais marcada, quer mudar as suas feições, você não se identifica com o que está vendo, quer transformar, procure alguém que trabalhe com transformação. Quero ficar mais bonita, gostei daquele profissional, tal. Quero trabalhar, fazer um rejuvenescimento. Busque profissionais que trabalham dentro de áreas específicas, porque não adianta você ir em um profissional que trabalha com transformação e querer um rejuvenescimento. Então vai ter um rejuvenescimento com transformação, né? Então, assim, o meu trabalho hoje, ele é muito do natural, que é o que meus pacientes procuram. Eu não tenho paciente que quer transformação. Tenho pacientes que querem melhorar, que querem se sentir bem consigo mesma, voltar a olhar o espelho, porque igual eu falei, eu pego o espelho para falar o que te incomoda. Ela, não, doutora, não precisa me mostrar esse espelho, não. É isso, 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 isso. Eu falei, não, vamos olhar no espelho. Então eu tento trazer o espelho mesmo para poder ter essa identificação, né? E hoje as pessoas, elas realmente, elas não querem, as minhas pacientes não querem transformar, elas querem melhorar. Então foi a partir daí que eu fui buscando as melhores estratégias de tratamento, né? E também com o menor número de produtos possíveis, que é um grande medo dos pacientes, é o exagero. Né? É ter que ficar aí um tempo todo no consultório fazer alguma coisa, ficar refém A daquilo, escravo, né? escravo. Então, com isso, eu consegui um protocolo extremamente eficiente, que eu falo, estava até conversando com a Gabi, que com 4 ml a gente consegue fazer um full face de rejuvenescimento. Né, dando colágeno e reestruturação. Então, isso é muito bom, porque ele se torna extremamente eficiente, né? E a longo prazo você continua vendo aquele resultado. Não é algo que com um mês, 2 meses, 6 meses acabou. Não, com 6 meses você está melhor do que o dia da aplicação. Então, isso é muito bom para a paciente, porque ela vai viver aquela experiência do tratamento dela por muito tempo, né? E as pessoas não percebem o que foi feito. Gradativamente você vai melhorando, porque tem um estímulo de colágeno, e aos poucos as pessoas vão percebendo uma Fala, tá mudança. diferente, Tá né? diferente, o que que aconteceu? Ainda bem, né? Porque você fala, o que que você É... fez no seu rosto? Nossa, Helen, o que que você fez? Você mudou de ontem para hoje? Não, é progressivo, né? A pessoa vai perceber uma sutil mudança que às vezes as pessoas que estão em volta nem percebem, né? Ela Sim. mesma tá percebendo que mudou. Nossa, meu bigode chinês melhorou um pouquinho hoje. E aí, daí 6 meses, 8 meses, as pessoas começam a perceber, né? Eu falo para paciente, espera, senta e espera o resultado que ele vai vir, Paciência, né? entendeu? Paciência. Ele é progressivo. Você não precisa ficar fazendo múltiplas intervenções, múltiplos tratamentos, porque eu consigo fazer um full face de rejuvenescimento com 4 ml do produto. Então, é algo Perfeito. realmente transformador para os pacientes, porque os resultados eles são muito naturais e eles vêm acontecendo ao longo do tempo, né? Isso é Então, muito bom. é muito bom, é progressivo. E as terapias também a gente precisa de tempo, né, amiga? A gente vive num momento muito. Do imediatismo, né? As pessoas querem tudo imediatamente, né? É, E é difícil porque você precisa de. Não dá para esperar só do outro, às vezes dentro da terapia a gente percebe, né? Que
o paciente ele coloca esse olhar no psicólogo como se fosse ali fazer um milagre, Aham. né? E não é assim, principalmente dentro da abordagem que eu trabalho, né? Que a gente tem, como eu disse, essas práticas que vão além das sessões, né? Então a gente vai olhar, a gente vai ter esse olhar holístico aí de que, ei, vamos trabalhar juntos aqui. Eu brinco que é muito horizontal. Não Uhum. existe mais esse eu sou, né, a psicóloga, você é o paciente, eu sou a dona do saber e estou ali Sim. te observando. Não, a gente trabalha juntos, né? E esse trabalho junto exige do outro também práticas, questões em que você vai ter Você obrigações, passa né? exercícios? Passo Faz exercícios, meditação passo e meditação, exercícios respiração? de respiração. Isso tudo é muito importante, Sim. porque eu digo que é muito legal os exercícios de respiração para crises de ansiedade, né? Para momentos de tensão. Só que é como a natação. Eu falo que é como a natação. Por quê? Porque ninguém vai praticar a natação, né? Num início, num mar. Um mar que tá ali com ondas gigantes, né? A gente vai começar o quê? Numa piscina rasinha. De É criancinha. de criancinha. Então, é mais ou menos assim com as emoções. A gente vai trabalhar os nossos exercícios de respiração no momento em que as emoções estão tranquilas, estão brandas, né? Não na hora que as emoções estão ali, né, mais Turbulentas. agitadas e Tem turbulentas. algum exercício que a pessoa pode fazer sentadinha, assim, tipo, sei lá, tá estressada no trabalho, tipo, não sei, sabe, brigou com o chefe, alguma coisa assim. Tem alguma respiração que ela pode fazer, tipo, sentada ali mesmo, mesmo que seja numa empresa, assim, Com que você certeza, na indica? verdade, várias, né? Vamos fazer juntas? Vamos. Vamos. Então, vamos lá. O que que eu, eu gosto muito dessa, que a gente coloca as plantas dos pés no chão, tá? Eu não vou conseguir colocar, que eu sou pequenininha, mas a gente coloca as plantas dos pés no chão, a nossa coluna ereta, peito aberto, os ombros caídos, a nossa cabeça aqui bem equilibrada no pescoço, nem muito para frente, nem muito para trás. Quem se sente confortável pode fechar os olhos, tá? A gente vai primeiro perceber a respiração, perceber o ar entrando nas narinas, como o ar entra mais frio, como o ar sai mais quente. Então a gente vai focar nossa atenção agora na nossa postura e na sensação física da respiração. Então a gente vai fazer um exercício em que a gente vai puxar o ar contando até 4. A gente vai segurar o ar contando até 7 e vai soltar o ar lentamente contando até 8, tá? Vamos fazer juntas? Vamos. Então puxa o ar devagar, segura e solta bem devagar. Puxa, segura e solta o ar devagar. Mais uma vez, puxa, segura e solta lentamente. Pode mexer os pés, Hum, mexer as é bom, mãos. gente. Eu adoro ficar nesse silêncio, assim, né? É, No Theta Healing a gente faz uma meditação que a gente vai para o sétimo plano, né? E aí eu costumo fazer e ficar
Sabe quando você fica lá, tipo, sem pensar em nada, na caixinha do nada, assim, nossa, gente, é Uhum. muito bom. É um privilégio muitas vezes isso, né? Porque no dia a dia, na correria, É. a gente acaba esquecendo da caixinha do nada, né? Só Nossa, tem a não, e a caixinha gente do precisa. tudo. É, e a gente. Não, e você vê, a gente parou aqui um pouquinho, você É, respira. Tipo, também tem uma respiração que você, ao invés. Quando você puxa, encolhe, mas quando você puxa, você expande a É barriga a também, né? diafragmática, que é É. muito Pra legal ansiedade também, também, né? maravilhosa. Não. Não é todo mundo que consegue fazer essa, mas é bem legal. A gente tem o diafragma, né, que é esse músculo, que ele é separado aqui pela cavidade torácica e a abdominal. Uhum, Então, na hora que a gente respira, ao invés de crescer o peitoral aqui, vai aham, crescer o abdômen. Então, quando aham. você puxa o ar, o umbigo sobe. E quando você solta o ar, o umbigo desce. Eu aprendi isso, gente, na praia. Lá em Búzios, no retiro que eu fui. Ai, Já, que aí ela ainda delícia. falou assim ainda. Não, porque quando a gente vai ver aquelas meditações no YouTube, aí tá lá o barulho do mar, não sei o é, quê. Aí ela falava, gente, abre o olho que aqui vocês estão na é, praia. Tipo assim, não, é muito bom essa questão da meditação e essa coisa de às vezes você parar 5 minutinhos ali, parece que você volta, né, pro prumo. Uhum. Volta aqui, tipo, né? é. E Exato. tem alguma dica, Larissa, que você dá prática, assim, para as mulheres, né, que querem cuidar da pele? Que ela pode fazer no dia a dia ali também. Isso. Eu falo que o rejuvenescimento, o tratamento, ele deve começar em casa, né? A primeira consulta, eu gosto de saber o que que o paciente já usa. E eu sou o menos é mais. Não adianta ter uma lista enorme de coisas, né? Passar uma lista enorme de coisas, de produtos, sabonete, hidratante e tal, e no final o paciente não consegue usar nada. Então eu gosto de saber o que você usa. E aí ela traz uma listinha para mim das coisas que ela usa e a gente vai adequando ali no dia a dia. Tem gente que não usa nada, ou tem um monte de Não uso coisa, nada. Não tem uso um monte nada, de coisa e não gente. usa nada. Então vamos lá, vamos organizar um skincare básico. Primeiro lavar o rosto, depois um hidratante, né, de manhã cedo, eu gosto muito da vitamina C, depois um protetor solar, básico, 3 coisas: Aham. lavar, hidratar e proteger. A vitamina C acho que eu posso incluir, né? Porque Então, protetor a gente é, passa e pois lava é. também. Então, é algo super básico, né, e Sim. rápido, e que vai potencializar o efeito protetor solar. É antioxidante, né, que a gente já falou dos agentes oxidantes, que, né, exercício físico, o sol, né, a radiação solar, enfim, ele é um antioxidante, a vitamina C, então associar ela na sua rotina, ela é muito boa. E à noite, né, vamos lavar de novo o rosto e passar um creminho, um retinol, alguma coisa mais rejuvenescedora ou mais hidratante, depende de cada paciente. Então vamos começar com o básico, né? Depois, tá ok, né, na rotina, tá conseguindo fazer o básico, vamos acrescentar alguma outra coisa? Alguma coisa para a região dos olhos, né? Vamos incrementar, porque não adianta já começar no muito se não faz o Aham. pouco, né? Então eu gosto de ser bem básica O que eu mesmo, mais gosto principalmente, da Larissa é isso, gente. Não, né? desde o dia que eu conheci ela, que eu fui lá, que a gente conversou, acho que essa tranquilidade, assim, que ela vai passando, e disso também, né, do menos é mais. Porque quando Menos é você chega a mais. pessoa, ela fala, nossa, tem que fazer isso, 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 você É, sai de lá apavorado. Você fala, meu Deus, vou voltar aqui nunca mais. nunca fiz nada, não passo nem protetor solar, que É. acontece muito, né? Não é a rotina, muitas vezes, de pacientes 50 a mais. Porque Aham. pacientes 50 a mais, 60 a mais, quando eu era adolescente, ia pro sol e passava o quê? Aqueles raitos. Né? Passava Minha Coca-Cola, tia, passava óleo gente, minha tia, Seve. você não tem noção, gente. Minha tia, você vê, acho que até hoje ela tem 70 e poucos, ela segue em Cabo Frio passando naquele trem. Então, a rotina do paciente 50 a mais, muitas vezes, lógico que isso já mudou, né? Lógico. Mas, assim, eu falo pela minha mãe, que ela é 60 a mais, para ela começar a usar um protetor solar foi uma luta, né? Eles Passar são os um resistentes. creme hidratante no rosto foi uma luta. Usar protetor solar para praia era só para ir para praia, né? E olhe lá. Então, assim, eu entendo a necessidade do paciente 50 a mais, porque eu Até vivo a isso. luz A também, luz né? branca, né, do celular, do Nossa. computador, etc. Isso tudo também é um agente, né, que potencializa o envelhecimento da pele, causa manchas. Então, o básico, né, se você procura um tratamento de rejuvenescimento, você tem que estar
estar fazendo o mínimo em casa, que é o skincare básico. Não falo nada além, né? Muita coisa, né? É o básico. E além de tudo, né? Se você quer estar num tratamento de rejuvenescimento, tem que estar com uma boa alimentação, evitar, né? O açúcar, evitar bebidas alcoólicas, o cigarro, estar pensando num conjunto, porque o tratamento sozinho, ele não faz milagre. Né? Sim. É bom, ajuda, lógico, né? Se você não fizer ele também, vai ser só vai piorar, né? Mas assim, é um conjunto, é o tratamento em casa, o home care, é o tratamento no consultório com os bioestimuladores, nosso protocolo de rejuvenescimento, mas tem que ter uma boa alimentação, tem que ter o Exercício. exercício, tem que ter a saúde mental em dia também para aceitar as mudanças que Sim. acontecem normais do envelhecimento, né? É. E se olhar no espelho e falar, tá melhor do que estava antes, tô melhor, Sim. né? E se aceitar, né? O auto é você ter uma percepção de que tô ficando melhor, tô melhor comigo mesma, né? E tá tudo bem, né? Tô conseguindo ser melhor do que eu estava antes, né? E é mais ou menos por aí, é o básico, né? É o Mãe tá básico. fazendo o básico? A Gabi tá com um bebê de 4 meses, Isso, tô com gente. um bebê de 4 meses, mas tiro sim esse tempo para lavar o rosto, para passar um protetor solar. É importante também esse Sim, cuidado, né? Eu brinco com os meus pacientes que jarra vazia não enche copo, né? Então eu verdade. preciso encher a minha jarra e para então eu ter o que oferecer no copinho do meu bebê, É né? verdade. É o que eu sempre falo, né? A gente tem que se colocar em primeiro lugar É. e até antes mesmo do nosso filho. Às vezes as pessoas olham meio torcidos para mim quando eu falo isso, mas é muito importante, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de Uhum. ninguém, nem do seu filho, que é a pessoa, né, que Uhum. a gente mais ama. Que filho não tem jeito. Mas assim, é muito importante ter esse cuidado, né? Agora, eu queria fazer uma última pergunta para você, que a gente falou muito da questão da rede social, né? Você acredita que tudo que está acontecendo hoje, que a gente tem visto, que a gente está falando das baladas sem álcool, né? Uhum. Dessa busca pela saúde, de todo mundo acordando cedo, né? Tudo. Você acha que isso é mais uma moda ou você acredita mesmo que está tendo uma mudança nesse comportamento? Olha, eu acredito que os dois, né? Mas acredito também que tudo começa pela teoria. É importante que as pessoas tenham um conhecimento, consigam entender, perceber a importância disso, né? Mesmo que seja feito só para foto, Aham. né? Seja feito para postar, mas é aí que elas começam a ter consciência da importância disso, né? E então eu acho que é um primeiro passo dentro desse processo. Existe um processo aí, né, que precisa chegar no momento genuíno, né? Uhum. Mas talvez é assim que se inicie. Se inicie olhando o outro, poxa, o outro está indo fazer é, Correto. um exercício físico, poxa, o outro está se alimentando melhor, poxa, o outro está. É assim que ele consegue chegar onde chegou. Então, será que eu posso ir por esse caminho, né? Também. Então, talvez esse processo não se inicia tão autêntico, né? Mas Vire um hábito. exato, Uhum. e chega lá, né? Vai chegar no momento em que, quando você começa pela aquela coisa mais superfície mesmo, né? Mas quando Uhum. você começa a ir mais profundo, isso começa a ficar mais genuíno, né? As pessoas vão percebendo também a mudança, né? Quando você começa a mudar a sua alimentação, o exercício, né? E para a gente até fechar essa parte também, você também atua com as mulheres que estão na menopausa, né? Muitas Sim. vezes, né? Então, assim, vem outros desafios. Eu tenho algumas clientes que cada uma é de uma forma, gente. Cada Uhum. uma vive ali de uma certa forma. Tem gente que não sente nada, tem gente que tá sentindo. Essa questão do sono é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque o sono é muito importante. Ontem você mandou mensagem, eu tava dormindo. Imaginei. Gente, eu durmo 8 horas da noite às vezes. Esses dias, então, eu tenho dormido super cedo e acordo cedo também, que era uma coisa que antigamente eu não tinha um sono. Uhum.
não dormia, mas hoje em dia já durmo. E aí você também lida com essa transformação das mulheres e também com a menopausa, né? Porque Sim. muitas vezes é até um agravante, né? Sim, é, exatamente. É engraçado que a menopausa é um marco, né? E muitas falam, nossa, eu não tinha essa ruga até ontem. Aí eu falo, provavelmente não, né? Foi a menopausa que te trouxe ela, né? Em função das alterações hormonais, né? E também eu acho que é aquele relógio biológico. Nossa, 40, 50 anos, aí você começa a se olhar e perceber que realmente está acontecendo algumas mudanças, né? Não só físicas, hormonais, e que aquilo se reflete no seu corpo, né? Na sua face, na sua pele, no seu braço, na sua barriga, na sua bunda, tudo começa a Tudo, modificar, gente. né? Então, isso é uma realidade muito grande. E aí a gente precisa também estar em conjunto com outros profissionais, saber se aquela paciente está fazendo, né, é indicado para ela reposição hormonal, se está fazendo Sim. os acompanhamentos necessários, porque realmente passa dos 40, 50, né? A queda de colágeno ela se torna muito maior, porque eu não falei que com 25 já não tem mais produção espontânea de colágeno? Imagina com 40, 50. Então é ali onde acumula a maior parte da perda do colágeno. E aí os sinais do envelhecimento começam a aparecer mais nitidamente. Mas é engraçado que a maioria fala, não, mas não tinha essa ruga, ela não tava aqui, esse bigode chinês não tava desse jeito. Eu juro que eu acordei, ele tava assim. Mas é normal, isso é a rotina do paciente 50 a mais, realmente são essas as queixas, né? De que de Sim. repente as coisas mudaram, né? As coisas mudaram de repente. E por isso que a gente vem falando da prevenção. A prevenção ela deve começar cedo, né? 20 e poucos, 30 anos, para poder chegar nos 50, né? Nos 60, onde a gente começa a ver os sinais da menopausa, né? Nos 50, 40, 50, e os sinais não serem tão pesados assim, né? Porque senão começa realmente aquelas crises de identidade. Sim. As crises de identidade que são os maiores problemas das pessoas não conseguirem mais se olhar no espelho, não conseguirem mais tirar fotos em família, com amigos, porque nunca gosta da foto, nunca gosta do que está olhando no espelho. Então, o autoconhecimento, né, isso vai levar a melhoria do paciente, de forma como um todo, até para um convívio social, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas acham que o tratamento estético facial é uma besteira. E de fato, não. Muitas precisam daquilo para se sentir bem consigo mesma, de conseguir realmente se olhar no espelho e falar: não, tá, eu tô com 50, mas estou gostando de mim com 50 anos, né? E tá tudo bem, né? E em contrapartida também, tem aquelas pacientes que não querem fazer nada, querem envelhecer do jeito que estão e não querem fazer um botox, aceita as rugas, tá tudo bem também. Mas tem Sim. aquela que não consegue. E aí procura ajuda, de fato, porque tem coisas muito boas, tratamentos naturais, duradouros, que vão poder ajudar essa pessoa que não consegue se identificar com as linhas dos 50 a mais, né? Com Uhum. as marcas dos 50 a mais. E aí entender cada paciente, né? Tem paciente que só quer ali fazer o botoxinho básico, porque é o que ele conhece e sabe que não tem grandes transformações. E aos poucos a gente começa a Ah. conversar, né? E mostrar outras Vai trazendo alternativas, leveza, né, para trazendo esse processo, leveza, né? mostrando outras pacientes, outros resultados semelhantes que tiveram realmente bons resultados, né? E naturais, e vai trazendo o paciente para a realidade, né? Porque eles acham que a realidade é o que está na internet, a gente Aham. tá conversando. E não, a realidade é a mulher do dia a dia, que tem, né, as suas rugas, tem a sua flacidez, tem sua celulite, e tá bem consigo mesma, se aceitar para conseguir viver em sociedade, porque se a gente começar a ter uma cobrança excessiva, A gente né, fica doente. Aí nem aonde terapia dá nem jeito, nem terapia. terapia dá jeito. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, gente, porque eu achei que o podcast foi muito bom, tá? A gente passou rápido, mas essa questão de trazer esse conhecimento e de que até uma frase que a gente. Que eu estava lendo aqui, falando que essa estética também é saúde, né? E que Exatamente. muitas vezes a gente vê tanta coisa na internet ou tantos outros profissionais, né? Tipo, que tem talvez esse lado, igual você trouxe, dessa transformação Sim. e que não vai para
para esse lado do natural, de que pode envelhecer de uma forma mais leve, porque todos nós vamos envelhecer, né? Uhum. Então, acho que é bem esse lado mesmo, que a estética é saúde, e também da nossa saúde mental, que desse todo, dessa atenção plena que a gente viveu aqui. Obrigada, Gabriela, por você estar aqui comigo. Ah, Estou muito feliz, imagina. amiga. A gente é amiga de tantos anos. Se contasse uns 20 anos atrás que a gente ia daqui num podcast hoje falando de saúde mental, você acha que alguém ia acreditar? Acho que não, amiga. Acho que não, tá vendo? Uma mudança, né, que a gente vai vendo o quanto que a vida vai trazendo pra gente, quanto que a gente busca, e a gente vai ter no autoconhecimento como que isso melhora, né? Eu queria que te agradecer muito e que você deixasse também suas redes sociais para as pessoas, né, te seguirem. Tá. Gabriela Marota, Marota com 2 T's, ponto psicóloga, é o meu Instagram. E pode entrar em contato. E lá tem o link, né, pro WhatsApp, que já envia diretamente a mensagem e entra em contato comigo. Ah, obrigada. Larissa, você lá na Versa, Isso. adoro ir lá na Versa, gente. Ambiente Ali, super preparado nossa, para o bem-estar, né? nossa, não, você é super bem atendida, cafezinho, tudo. Qual é o nome da sua secretária? Me esqueci. Tatiana, Tatiana maravilhosa, adoro ela. maravilhosa. Adoro a Ontem foi dia da Mauricéia também. secretária, um super abraço para Ai, gente. Tati. Nossa, ela é incrível mesmo, tá? De É, parabéns, a Mauricéia também. A clínica isso. é uma graça, eu super indico, tá, gente? Nossa, Cavidal, qual que é o número? 89. 89. Deixa aí também suas redes Isso. sociais. Então, é arroba doutora, DRA, Larissa Leite, e arroba Versa Odontologia. E falando de bem-estar, né, a clínica Versa, ela foi projetada justamente para tirar aquele medo do dentista, né? É a nossa clínica, eu falo que já é um ambiente ali já de preparação, né? Para quando o paciente ele entra, ele já está mais relaxado, mais acolhido. E a gente nem fala de recepção, a gente fala assim, vamos para a sala? Então, ali é a nossa sala, né? A nossa sala de estar, né? Realmente todo o ambiente da clínica ele foi preparado no acolhimento, né? Pensando no acolhimento, bem-estar, da pessoa não se sentir numa clínica, se É uma sentir sala ali num mesmo, outro uma sala de ambiente. estar. Eu tenho uma paciente que ela fala, ainda bem que você me chamou, porque tava tão quieta a recepção, a música já tava quase dormindo. Ela é mais agitada, né? Eu falei, então cumpriu bem a função a sala de estar, né? Porque ela já chegou mais tranquila, mais relaxada, e esse é o nosso propósito, né? É ter um ambiente tranquilo para acolher bem os nossos pacientes, as necessidades dele. Então vai ser um prazer receber vocês lá na Clínica Versa, e faço o convite para você que não conhece ainda, a Ellen já frequenta, né? Gosta bastante. Com Seja bem-vinda. certeza, com certeza vou lá. Obrigada. Gente, eu posso falar realmente, porque não é aquela coisa que a pessoa fala bem e não vai, não. Eu vou mesmo, faço botox com ela, adoro a Versa, adoro a Mauricéia. A Larissa, foi um prazer estar no nosso livro, né? Essa edição de dentistas foi muito especial, assim. Foi. Agora a gente fechou essa linha do sucesso, com Desenhando Sucesso, mas a gente vem com um novo livro. Que é o Terapias que Curam 3, que vai ser a terceira edição do livro, que vai trazer psicólogos, psiquiatras, não só daqui de Juiz de Fora, a gente vai trazer também movimentos que curam, né, tipo, que a gente vê tanta coisa bacana que tem acontecido, né, a gente trouxe essa visão da rede social, mas também tem muita coisa boa, então o livro, ele traz também, né, uma autoridade, então se você quer saber mais sobre o livro, pode me mandar mensagem, agradeço aí sua atenção por estar aqui com a gente todo esse tempo, cheio de conteúdo que eu amei, e em breve a gente está de volta com um novo episódio.